Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de inicialmente agradecer ao CAENF pelo convite para falar sobre as motivações para lecionar aos acadêmicos de enfermagem no contexto da pandemia de Covid-19. E também aproveito para parabenizar o CAENF por esse evento, Semana da Enfermagem, Conexão de Saberes. Parabéns! A pandemia de Covid-19 surge em março de 2020, trazendo profundas transformações nas nossas vidas. Transformações no nosso modo de viver, de conviver, e essas transformações, elas se estendem aos nossos locais de trabalho, de estudo, e trazem uma nova realidade, que é a suspensão, né, das aulas presenciais, com essa nova realidade que nós temos até hoje, que são os corredores da universidade vazios, as salas de aula igualmente vazias, nos deixando aquela saudade de quando nós podíamos estar juntos, trocando experiências, né, trocando olhares, convivendo de forma mais próxima. Porém, está posto, a pandemia está aí, perdura até hoje, e aí o que nos resta, então, é nos adaptarmos a essa nova realidade. Aí, nesse contexto, eu trago a frase de Charles Darwin, que fala que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E assim, nós tivemos que fazer. Saímos do ensino presencial para um ensino remoto, tendo que nos adaptarmos a esse novo modo, né, de ensinar e de aprender. E para os professores, foi um grande desafio, porque todos fomos formados de uma forma de ensino presencial, e tivemos que, da noite para o dia, sermos professores do ensino remoto. Então, também tivemos que fazer o curso do AVA, tivemos que aprender a utilizar as ferramentas do AVA, muito mais do que nós já utilizávamos, a gravar vídeo, a postar vídeo, a compartilhar o vídeo, a planejar atividades para modo remoto, a postar atividades, postar gabarito, promover interação via AVA, né? São várias novas estratégias de ensino que até então nós não estávamos adaptados. Realizar avaliação pelo AVA, tivemos que compartilhar nossas experiências, nossos erros, nossos acertos, e nós estamos ainda, né, a cada semestre aprendendo e nos transformando diante dessa nova perspectiva que é o ensino remoto. Além de tudo isso, para o professor, o fato dele estar em aula, né, a aula, ela é só a pontinha do iceberg, porque nós temos várias outras atividades que nós temos que nos dedicar, várias outras atividades que fazem parte dos encargos da docência, e que também tiveram que ser adaptadas para o ensino remoto, que muitas vezes traz uma sobrecarga de trabalho para o professor. Mas tudo bem, nós fomos lá, nós nos adaptamos, nós buscamos essas novas estratégias de ensino e fomos para o ensino remoto. E aí, com que realidade, na maioria das vezes, nós nos deparamos? Então, nessa figura, ela está dividida ao meio, né? A parte de cima da figura traz como é uma aula online para os alunos do pré-escola ou que estão na primeira série, onde nós temos as crianças super participativas. Eu posso falar que é assim mesmo, porque eu tenho meu filho que está na primeira série. Todos querem falar, todos querem mostrar alguma coisa, todos querem ler, é muito divertida quando a gente fica vendo as aulas das crianças. E na parte, então, inferior da imagem, nós temos o ensino online secundário e superior. Qual que é a nossa realidade na maioria das vezes? As câmeras desligadas, microfones desligados, dois alunos no máximo com a câmera aberta e pouco participativos. Então, isso é algo que é um grande entrave hoje para o nosso ensino remoto. E eu ouvi de um professor falando que as aulas do ensino remoto, elas eram aulas mortas. Isso me chocou muito.
e fez eu refletir, porque realmente, nesse contexto, a gente tem um vazio. A gente faz uma pergunta, às vezes o aluno demora para responder, né? Isso gera essa sensação mesmo, de que tem um vazio. Será que tem alguém ali, que alguém está ouvindo o que a gente está falando? E aí, respondendo a pergunta, né, do CAENF, trazendo como tema, qual a motivação para lecionar aos alunos de enfermagem hoje, nesse modo de ensino que nós temos, uma das maiores motivações para a gente lecionar é essa realidade aqui. Quando eu olho para essa imagem, eu até me emociono, porque ela é uma imagem muito linda, onde a gente consegue ver o rosto dos alunos, o sorriso, a gente consegue interagir, mesmo que à distância. Então, aquela interação, aquele olho no olho, o professor consegue sentir o aluno, a gente consegue ver se o aluno está entendendo, se ele está com dificuldade, se ele está prestando atenção, se ele está disperso. A gente tem o feedback do aluno. E esse feedback é essencial. Ele que seria o combustível, ele é o combustível para a docência. Para a gente ficar ali firme, conversando, trazendo conteúdo, cada dia mais se aprimorando. Então, é essencial. Por isso que eu digo, abra sua câmera, seja participativo, liga o microfone, compartilhe a sua experiência, fala da sua vivência com a sua avó, com a sua tia, com o seu tio, com o seu vizinho, a sua experiência no serviço de saúde, compartilhe as suas vivências, para que a gente pode sim transformar um ensino remoto em uma aula viva. Não acho que seja porque é remoto, ele é uma aula morta. Não. Ele pode ser, sim, um ensino remoto, mas com uma aula viva. Basta que a gente queira estar ali presente, que a gente queira estar vivo ali, compartilhando as nossas vivências, mesmo de modo online. E, além disso, eu tenho certeza que o aprendizado de vocês é muito maior, né? Estando presente, participando de forma ativa, com certeza o aprendizado será muito maior. E, além da questão das câmeras fechadas, o ensino remoto, ele traz outro problema, que é a questão da procrastinação. A procrastinação é uma palavrinha complexa, às vezes, né, até da gente repetir, mas ela quer dizer deixar para depois o que pode ser feito hoje. Então, é muito comum nesse ensino remoto, o aluno sabe que a aula vai estar gravada lá no AVA, então ele muitas vezes não participa da aula, não assiste a aula, porque ela vai estar disponível depois gravada. Mas aí ele vai assistir depois, ele deixa para assistir a véspera da prova, ele faz os exercícios depois, porque como ele tem essa liberdade de ele estar em casa e não ter que ir para a universidade, ele acaba fazendo outras coisas. E esse deixar para depois acaba prejudicando o aprendizado do aluno. E tudo que você aprender nesse momento é algo que é você com você mesmo. Porque esse conteúdo, ele foi ministrado, o professor passou, o professor, ele é apenas um norteador, né? O professor tem que nortear o aluno, ele tem que nortear o ensino, mostrar o caminho para o aluno. Mas agora, o que o aluno vai fazer com isso, com essas informações que o professor está passando e transformar isso em conhecimento, fica para o aluno, né? Fica de responsabilidade do aluno. E esse ensino remoto, ele coloca muito mais ainda o aluno como o artífice do seu conhecimento, do seu aprendizado. Então, ele vai ter que, sim, organizar os seus horários. Ele vai ter que, sim, ter uma rotina para o seu aprendizado. Porque o que ele não aprender agora, nesse momento, quem que vai cobrar ele? Ele, para ele mesmo. Então, é você, aluno, com você mesmo no futuro, falando, olha, por que você não estudou naquela época? Porque você pode até ter sido aprovado numa avaliação online, mas se você se dedicou, você aprendeu aquilo, ele vai ficar para a vida. Então, é algo entre você com você mesmo. E assim, diante, né, da pandemia, como eu havia falado, o professor, ele vai transferir, né, ele vai
Na verdade, desculpa, ele não vai transferir, ele vai criar possibilidades. Quem vai construir esse conhecimento vai ser você, com a sua dedicação. E aí, nesse momento, então, você se pergunta, qual profissional você quer ser no futuro? Quem é o enfermeiro ou enfermeira que você quer ser? E você já começou a construir esse enfermeiro e essa enfermeira no primeiro dia de aula. Então, nesse momento, você se pergunta, eu estou no caminho certo para o enfermeiro que eu quero ser? Então, tá tudo bem. Segue esse caminho, está correto. Segue com seu barquinho no rumo certo. Mas se você chegar à conclusão que não, que eu não estou construindo nesse momento o enfermeiro com o qual eu quero ser, tá na hora de você ajustar as velas, mexer no seu barquinho e direcionar ele para o caminho que você deseja. E a pergunta inicial era a motivação para lecionar para a enfermagem. A maior motivação de um professor é o sucesso dos seus alunos. É como nós temos hoje ex-alunos que são excelentes enfermeiros, capacitados, fazem a diferença no hospital, na unidade básica de saúde. Os nossos alunos enfermeiros sendo aprovados na residência, em mestrado, em doutorado, ex-alunos que hoje são nossos colegas de trabalho, isso é uma grande motivação. Então, o que eu desejo para vocês é que o seu barco esteja no rumo certo, para o sucesso, que você seja esse grande enfermeiro. E se ele não estiver, que você ajuste as suas velas. Bom dia a todos e todas. Gostaria de iniciar agradecendo o convite do Centro Acadêmico de Enfermagem, em nome do discente Jaderson Luiz, a coordenação de ensino de graduação do curso de enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis, professora doutora Karen Jeane Cantarelli, por este convite, estar conversando um pouquinho com vocês sobre esse tema tão atual, tão importante e necessário, falar um pouquinho, né, sobre as motivações de lecionar para acadêmicos de enfermagem, trazendo um pouco das barreiras expostas aí diante da pandemia do novo coronavírus e essa necessidade de readaptação do ensino de forma remota. Aproveito a oportunidade para parabenizá-los por este evento, a realização da primeira semana de enfermagem, conexão de saberes, em especial em comemoração ao mês da enfermagem, uma profissão que a gente vem aí como nunca, né, buscando esta valorização, este fortalecimento da classe. Eu gostaria de conversar com vocês, na verdade, fazer algumas reflexões sobre esse tema, e o meu ponto de partida, o meu olhar para o tema, ele foi para além das técnicas, para além das aulas teóricas e para além das atividades práticas e estágios, né? O olhar que eu trago para o tema, pontuando aí já no início, quando eu penso em motivações, quando eu penso em lecionar e quando eu trago o significado da enfermagem enquanto profissão, eu faço essa discussão, essa reflexão com vocês nessa Semana da Enfermagem, a partir de um olhar holístico, de uma abordagem holística em conversa com a educação, né? Mais preocupados em trazer uma reflexão relacionada à inteireza do ser, à complexidade de estarmos uns pelos outros diante deste contexto da pandemia. Então, quando eu penso no tema principal em si, né, motivação como uma força interna que nos direciona para a gente alcançar os nossos sonhos, as nossas metas e os desejos, e nos utilizando desta força interna para poder lecionar, participar do processo de formação de acadêmicos e lecionar no sentido de preparar alguém para realizar alguma função, de ministrar alguma lição, de ensinar, de trocar, de aprender, de doutrinar, de trazer algumas explicações. Então,
para chegar no nosso recorte principal, que é a enfermagem, né? Trazendo a enfermagem, sim, não com um olhar romantizado, mas sim como uma ciência do cuidado humano, uma ciência onde eu vou assistir ao ser humano, e nessa assistência ao ser humano, ao outro, pelo outro, com um olhar ampliado para as necessidades de vida e saúde desses usuários, e no sentido também de manter, recuperar, promover e prevenir saúde. Então, é a partir deste olhar que eu começo, então, as nossas discussões, e pensando nos dois recortes, né, que me foi apresentado, que são as barreiras expostas frente à pandemia, assim como a readaptação do ensino de forma remota. Se nós olharmos objetivamente para os recortes do tema, quando eu penso em barreiras expostas frente à pandemia, poderia discutir aqui com vocês inúmeras questões, né? A começar pela imagem que eu trago aí, que é a desigualdade social, muito vivenciada dentro do ambiente universitário também, né? As diferenças nas condições socioeconômicas. Poderia fazer várias abordagens nesse sentido, e elas são todas muito importantes, sim, né? E a universidade vem desenvolvendo formas de minimizar essas condições. E quando eu olho para a readaptação do ensino de forma remota, eu poderia também trazer várias abordagens, o recorte da tela, o distanciamento, né, que a tela nos proporcionou. Mas neste momento, nesta reflexão, neste convite que eu faço nesta nossa conversa, a grande proposta que eu trago é que dentro dessa motivação, dessa força interna de preparar alguém para exercer uma profissão esta, a enfermagem, no contexto da pandemia e das barreiras, né, vivenciadas diante aí da situação que estamos vivenciando, que a gente faça, então, uma reflexão em cima de um novo olhar, um olhar transformador para essa realidade prática, para essa profissão. É bem verdade que todos nós estamos discutindo vários aspectos relacionados às barreiras expostas pela pandemia. Por exemplo, sempre dizemos que houve uma necessidade de nos reinventarmos, de transformarmos a maneira de ser, a maneira de dar aula, a maneira de oferecer o conteúdo, a maneira de trocar aprendizado. Da mesma forma, houve uma mudança intensa, uma transformação na maneira de se estudar, de se preparar para esta aula, né? Então, se eu trago isso no contexto objetivo, a gente já vê claramente que houve uma transformação. Mas para além da ciência, para além das técnicas, para além do conhecimento científico, que reflexão nós podemos fazer diante dessas barreiras, dessas transformações, né, que nós estamos vivenciando? E aí, nesse contexto, é inevitável que a gente não fale, que a gente não aborde, que a gente não discute um pouquinho sobre a empatia, né? E a empatia no sentido de sentir com o outro, de estar com o outro. E o sentir com o outro, estar com o outro, ouvir o outro, olhar para o outro, cuidar do outro, né? Tudo isso permeado pela empatia, estando com o outro, é uma ciência, é o cuidado de enfermagem. Então, é a partir deste olhar que eu coloco que, para muito além das barreiras, as readaptações que se fizeram necessárias quando eu olho para o ser humano e estar com o outro, ela vem aí muito permeada pela necessidade de praticarmos a empatia como cuidado de enfermagem. Além disso, eu trago outra reflexão, não distante, mas em complementação ao que a gente vem conversando, de que neste contexto das barreiras expostas pela pandemia e da necessidade de readaptarmos a forma, né, de ensinarmos e aprendermos, houve uma necessidade como nunca antes de olharmos para nós mesmos, né? Como que enquanto ciência do cuidado, da assistência, do cuidado de estar pelo outro por meio da empatia, eu poderei, então, realizar este cuidado, seja desde o meu preparo, né, nos bancos da academia, até o meu estar com o outro dentro do espaço de atuação e de assistência de enfermagem,
se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver cuidando, né, do meu eu, do meu bem-estar. Então, como nunca, o nosso processo de formação, ele precisa também ser motivado, a nossa força interna, ela também precisa ser direcionada para vocês no sentido de se olharem, de se cuidarem, de praticarem o autocuidado, para que vocês possam também cuidar do outro. Nesse sentido, eu faço, então, uma pergunta, né? E se eu olhar de um outro ângulo? Né? E se eu olhar, então, para todas essas questões, para muito além da técnica, para muito além do conhecimento científico, para muito além do preparo teórico e prático, né? Então, eu preciso ampliar o meu olhar para mim, para o outro e para o mundo, né? Onde estamos, onde vivemos. E neste sentido, eu trago uma reflexão com vocês dentro do nosso processo de formação, desse olhar holístico, né, para o processo de educação e de formação em saúde e enfermagem, que a gente, então, busque desenvolver as nossas competências socioemocionais, né, aquelas habilidades que vão para o aprender, para o trocar, para vivenciar o trabalho e para o ser no trabalho. Então, nesta complexidade, né, de estar para mim, para o outro e para o mundo, a gente buscar aí as nossas competências socioemocionais, a gente administrar as nossas emoções para que dentro deste contexto a gente possa estabelecer uma boa relação docente-discente, quando eu falo, né, do espaço de aula teórica e de estreitar e aproximar e humanizar, empatizar a relação com o outro, com o usuário, quando eu me desloco, né, para o outro, para este ser, para o outro, estando com o outro. Então, nesse sentido, né, a mudança que foi provocada, as barreiras expostas pela pandemia, a necessidade de readaptação do ensino remoto provocou essa intensa mudança, né? E uma intensa mudança que, a princípio, nos causou estressores, nos gerou inúmeras inseguranças e medo e ainda permeia a nossa vida por sermos exatamente seres humanos, né? Termos sentimentos, porque tudo isso tem um grande significado na vida de cada um e das suas famílias. Mas essa grande mudança provocada, né, este medo provocado por essa mudança, ele também nos proporcionou coisas boas. Ele nos proporcionou novas formas de olhar para o outro, de o professor olhar para o discente, de o discente olhar para o docente, né, novas formas de eu tocar o outro com o olhar, com o meu cuidado, né, de eu estender o meu ouvido, um ouvido ampliado, uma escutatória qualificada para as necessidades, tanto do meu aluno, quanto do meu professor, quanto do meu usuário do sistema de saúde, né? Nesse sentido, nós somos provocados a aprender, a desaprender para reaprender. Então, uma crença inflexível que eu trago para a gente continuar aí a nossa reflexão nesse sentido e para a gente estimular as nossas motivações, mover as nossas forças internas nesse sentido, de que tudo aquilo que primariamente eu acreditava que já conhecia, que já tinha aprendido, me foi convidado a desaprender. Né? Desde a forma como eu me relaciono com esse aluno de uma maneira distante, sem poder tocá-lo, olhar, né? E estar junto com esse aluno, mas também de reaprender a lidar com isso à distância, reaprender a tocar este aluno, a tocar esse usuário, esse paciente, mesmo estando distante, mesmo imaginando que estivéssemos em contato pessoal. Então, este momento, essa transformação, embora tenha nos causado medo e ansiedade, ela também nos propôs,
né, a nos transformarmos no sentido de aprendermos a desaprender para reaprendermos e aprendermos a sermos também seres humanos melhores no sentido das relações. E nesse sentido, a gente se coloca muito no espaço do novo, do desconhecido, né? E aí a gente traz, então, essa necessidade de nós nos fortalecermos, de nos reconhecermos como pessoas que temos os nossos limites e as nossas possibilidades, e nesse contexto também aí da formação em saúde e enfermagem, e de praticar desde a nossa relação acadêmica o ser enfermeiro, né? A empatia de estar pelo outro, desde a nossa relação discente. Então, que a gente dê um passo de cada vez nesse contexto, né? E a pandemia, ela também nos proporcionou isso, e depois de um ano e alguns meses vivenciando esse novo, nós já podemos dizer que algumas coisas nós podemos, sim, eu posso, né? E de trazer também que os limites que antes foram impostos foram muito criados por nós, né? Pela nossa descrença de que eu poderia reaprender, de que eu poderia recomeçar. Então, que nós podemos, então, extrapolar os nossos limites a partir dessas experiências que nós já vivemos nesse contexto. E aí trago, então, como contribuição dessa transformação que se fez necessária, né, na formação em saúde e enfermagem, essa frase de Paulo Freire, em que ele afirma, né, a escola não transforma a realidade, mas ela pode ajudar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmos. E essas barreiras expostas pela pandemia, assim como a nossa necessidade de readaptação enquanto seres humanos, ela foi muito permeada por essa transformação que começa dentro do meu eu e que eu compartilho com o outro e com o mundo, e neste resultado, nessa conclusão, eu me transformo também enquanto ser. No aspecto da enfermagem, a enfermagem por si, enquanto ciência do cuidado, ela vem trabalhando dentro da profissão, dentro dos instrumentos do cuidar e enfermagem, esses conceitos de comunicação, da escuta qualificada, da humanização, do toque, do olhar, da troca, do estar com o outro e pelo outro, né? E nesse momento, como que nós podemos, então, no processo de formação em enfermagem, participar deste processo no sentido de enfrentarmos essas dificuldades impostas pela pandemia, né? Então, eu trago uma reflexão do comece de novo, né? E aí, quando nos perguntamos, começar de novo por onde, né? Por dentro, né? Dentro de cada um de nós, de cada um de vocês, alunos, docentes, de cada usuário que nós tocamos, né? Ao prestarmos o nosso cuidado científico, nós temos algo dentro do nosso ser que nós podemos aflorar e ofertar nesse estar com o outro. E como nunca, a enfermagem esteve aí tão visível nesse processo, e ela foi muito citada, a nossa profissão foi muito colocada com esse slogan, né, da linha de frente no enfrentamento à Covid-19, e com essa barreira exposta aí pela pandemia e a enfermagem atuando nessa linha de frente, a gente consegue resgatar alguns valores, crenças e uma visibilidade que a profissão tanto almejava, né, há algum tempo. Então, mais uma transformação que, embora estejamos vivendo, né, este contexto pandêmico traz aí uma nova motivação, uma nova força interna para nós lecionarmos no contexto da formação em enfermagem e saúde. Trago, então, uma reflexão final neste contexto, né, trazendo de que todos nós fomos feitos para brilhar, brilhe e acenda a luzinha das pessoas por onde passar.
nesse processo de educação, de enfermagem, de saúde, que se complementam, que possamos, deste momento, destas reflexões, garantirmos uma assistência qualificada, um estar com o outro e uma relação humanizada desde o processo de formação, relação acadêmica, relação usuário e aluno. Muito obrigada pela oportunidade e até mais. Bom dia, meu nome é Mariana, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis. É com muita alegria que eu recebi esse convite para poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência docente e da minha motivação enquanto professora desse curso. Eu já me considero professora, muito mais do que enfermeira, essa é a minha experiência profissional, é na docência. E eu sou muito feliz por isso, por essa oportunidade que tenho de contribuir e exercer a minha profissão nessa área. Realmente eu gosto de ensinar e eu percebo que quando a gente ensina, a gente muito mais aprende. Tem alguns autores que já dizem que a melhor forma de você aprender é ensinando. É a forma que você realmente fixa essa informação e faz com que ela se torne um conhecimento. Então, é isso que eu tenho vivenciado na minha prática. Toda vez que eu estudo, que eu me debruço e aprofundo em algum conhecimento, alguma temática específica, através de pesquisas, leituras e na minha prática, compartilhando isso com os alunos e a partir das contribuições que eles trazem, eu consigo aprender muito mais e evoluir enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, isso é muito rico, isso é muito gratificante, estar em contato com essas pessoas, com esses alunos, realmente me faz bem, me faz uma pessoa melhor. Então, eu realmente sou feliz sendo professora, eu encontro a minha motivação principalmente em vocês, alunos, e vocês que, a partir da participação e da interação, dessa troca que temos, é o que faz com que eu perceba a evolução do conteúdo, se vocês realmente têm aprendido aquilo que está sendo compartilhado. Então, eu acredito que a principal motivação que a gente tenha é observar e ver vocês indo além. Esses dias eu compartilhei em uma aula, falando de um relato de um aluno que foi muito além do que hoje eu sou. E essa é a minha alegria, é saber que o pouco que eu contribuí, uma pequena semente que eu plantei, ela deu muitos frutos, ela já é uma árvore muito frondosa, muito grande. Então, observar e ver vocês fazendo a diferença no mercado de trabalho, vocês realmente não se conformando com profissionais que simplesmente se enquadram no cotidiano do serviço, pelo contrário, desejando ser diferente, fazendo um serviço diferenciado, de qualidade, não só sendo diferente, mas fazendo a diferença na prática, nos relacionamentos. Então, isso sim nos motiva. Então, com a pandemia, nós precisamos nos readaptar de forma muito grande, Foram diversas as mudanças, principalmente porque o nosso curso é um curso muito prático, Então, a gente precisa do contato com o outro para realmente aprender. Então, é um desafio muito grande, eu ainda considero que estamos em desenvolvimento, em aprendizado, em evolução nesse sentido, mas o apoio dos alunos foi fundamental, Isso não é uma escolha nossa, mas é uma realidade mundial, então tivemos que nos adaptar. E a partir das diversas estratégias e ferramentas que hoje a tecnologia nos proporciona, ainda bem que vivemos isso agora, temos tecnologia para nos dar esse suporte, conseguimos então adaptar esse ensino. Nós conseguimos ministrar aulas de forma remota, a parte teórica, e temos aos poucos retomado a nossa parte prática. E eu sou uma professora que gosto muito da interação, da participação e de um processo de aprendizagem ativo,
onde realmente a aprendizagem significativa acontece. E eu tenho tentado, né, e eu tenho buscado que essas aulas, mesmo que de forma remota, assim aconteçam. E a interação, né, a participação dos alunos tem sido bem legal, e é isso que tem feito, então, esse processo acontecer. A gente tem trabalhado com muita conversa, muito diálogo, eu costumo colocar bastante situações reais, situações que eles vivenciam, que pessoas vivenciaram, que colegas compartilharam, que eu vivi, e a partir dessas situações nós discutimos a temática, nós trabalharmos o conteúdo a ser ministrado. Então isso proporciona uma participação maior do aluno. Então, dessa forma, então, a gente conseguiu, então, fazer com que, mesmo sendo remoto, mesmo olhando para os alunos, né, através de uma tela, a gente ainda consiga se sentir próximos, se sentir unidos. Então, a teoria tem se dado dessa forma, e através de atividades, de feedbacks constantes, né? Então, isso tem feito com que o desenvolvimento do curso continue a acontecer. A parte prática a gente tem se adaptado, a gente tem ainda sofrido com alguns decretos, com alguns picos né, de casos da pandemia, mas aos poucos retomamos, aos poucos começamos, temos trabalhado seguindo todas as regras de biossegurança, utilizando todos os EPIs, obedecendo todos os decretos, as normativas, os protocolos. E isso tem nos garantido uma prática segura, pensando na segurança do paciente e também do profissional, aluno, estagiário e demais profissionais do serviço, e tem sido bem legal. Eu acho que eu falo para os alunos que tem sido muito rico, e é sim uma grande oportunidade estar estudando e vivenciando a pandemia. A gente não tem perspectivas de um fim, então já poder passar por esse processo de formação vivenciando essa circunstância é muito grandioso, é muito valioso, né? Então a gente tem que observar, tentar olhar para esse lado, né? Um olhar de poder fazer diferença para esses profissionais que já estão ali no serviço, sobrecarregado há algum tempo, por conta da pandemia, e assim então poder já se adaptar, já poder trabalhar, estudar esse contexto. Então, vejo como algo, sim, muito rico, sim, muito produtivo. Seguindo as regras e as normas de biossegurança, é sim possível estar ali. Afinal, diversas outras doenças sempre estiveram no nosso meio. E assim, nós seguimos enquanto enfermagem. Então, é um momento onde a nossa profissão tem sido muito valorizada, onde o mundo sabe da importância do cuidado qualificado que é desenvolvido e exercido pelo profissional enfermeiro, que são vocês, né? Vocês que estão aí me escutando, participantes, alunos. Então, é vocês que têm feito, sim, a diferença, e assim farão quando se formarem. Então, eu fico muito feliz por poder fazer parte desse processo. Enquanto professores, a gente tenta continuar motivando vocês, tentar trabalhar essa questão da inteligência emocional nessa circunstância tão adversa, tentando trabalhar a gestão do cuidado e os princípios que a gestão nos proporciona para poder administrar corretamente essa sobrecarga que o serviço tem feito, esse quantitativo de pacientes que temos recebido, e com cuidados intensivos, com cuidados críticos e também instáveis, né? Então, estamos aqui tentando mostrar que é possível, mostrar que essa é a nossa profissão, essa é a nossa função, né? Enfermeiros que fazem sim a diferença, que levam um cuidado qualificado, seguro, humano e empático. Estou muito feliz por poder vivenciar essa circunstância com vocês e por ser também professora durante a pandemia. A minha motivação está em vocês, na interação e na participação que vocês trazem para nós.